normalmente, né, bolsa é um ativo que se beneficia com crescimento econômico, né? Crescimento econômico gera crescimento de lucro, que gera crescimento do valor de mercado das empresas, né? A gente acabou de descrever uma situação no qual o crescimento brasileiro é, digamos assim, não muito excitante, né? E um processo de ajuste que faz com que esse crescimento não acelere daqui para frente, ou seja, a história do Alberto Alesina de que ajustes via aumento de arrecadação geram um crescimento mais baixo. Tá? Segundo problema relacionado a esse primeiro, que é o seguinte, para fechar a conta do fiscal, para a gente não ter uma taxa de juros descontrolada ao longo do tempo, a gente precisa transferir 150 bilhões de reais do setor privado para o setor público. Dado que o setor público decidiu não contrair gasto, ele decidiu gastar mais 2% do PIB, a gente precisa passar 150 bilhões de reais do setor privado para o setor público. Ora bolas, o que é a Bolsa? É o resultado auferido das empresas do setor, alguns do setor privado, a maioria do setor privado, alguns do setor público, né? Mas de qualquer jeito você está dizendo o seguinte, olha, esse fluxo de caixa do setor privado vai ser transferido para o setor público. Logo, a rentabilidade das empresas vai ser impactada, né? Em algum momento a gente vai ter que falar de tributação de dividendos, o que vai ser o pacote, entendeu? De arrecadação do governo. Em algum momento isso vai ter que vir à tona. E é muito difícil você assumir que a gente consiga arrecadar 150 bilhões de reais a mais, caso seja esse o caminho, né, trilhado pelo governo, né, sem que você passe pelo setor privado uma parte dele listado em bolsa. Então, essa transferência de recursos faz com que esses 7 vezes lucro talvez não seja 7. Em algum momento você tem que fazer a conta certinho, né? Mas de qualquer jeito, poxa, a bolsa em termos absolutos é barata? Tá? Outra característica, a bolsa brasileira é feita de grandes empresas do setor privado, algumas delas oligopólios, tá? Esses oligopólios ganharam dinheiro na década de 90, que era ordens de magnitude mais complicadas do que é hoje, em termos de macroeconomia, né? Tem uma coisa interessante que é super contraintuitiva, Lucas. Um certo nível de bagunça macroeconômica, ele não é tão ruim assim para a Bolsa. Eu sei que eu estou entrando aqui numa área super controversa. Não, a gente adora. Mas pode então continuar. Vamos. Por quê? O que mata o seu lucro? Competição perfeita, né? Segundo o livro de microeconomia, em competição perfeita é lucro zero. O que é a bagunça macroeconômica? É a barreira entrada, né? O teu novo entrante, o cara que deslocaria os líderes, não consegue entrar. Por quê? Porque, poxa, é tão difícil você empreender no Brasil que você não consegue criar a inovação, a criação destruidora do Schumpeter, né? A destruição criadora do Schumpeter, né? Então, assim, então os líderes têm ganhos oligopolísticos. Então, poxa, e o oligopólio sabe se rentabilizar, logo ele gera bastante fluxo de caixa. Se ele gera bastante fluxo de caixa, ele tem retorno na Bolsa. Olha a Bolsa do México, pós-crise da tequila, entendeu? A economia mexicana passou uma década sem crescer. Pô, e as empresas, poxa, a Bolsa Mexicana foi super bem, obrigado. Por quê? Porque é uma economia oligopolizada. Então, assim, essa é a parte contraintuitiva do investimento em Bolsa, né? Você dizer, poxa, um certo nível de bagunça macroeconômica gera uma barreira entrada, essa barreira entrada gera um retorno econômico excessivo para os líderes, e esse retorno econômico excessivo para os líderes, acroado ao longo do tempo, gera um retorno positivo em bolsa. Essa é a parte mais controversa da tese, tá? Mas voltando para o tema alocação de capital, poxa, mas a bolsa vai bater NTNB? Aí já é outra discussão. Aí, IPCA mais 6 é difícil, né? É duro. Aí é mais duro. O que leva ao tema de, poxa, construção de portfólio, né? Que foi o tema que você começou aqui. Gente, qualquer portfólio brasileiro tem que ter uma característica. Qualquer portfólio global agora, mas qualquer portfólio brasileiro tem que ter uma característica. Qual é o elemento que mais destrói valor para um portfólio ao longo do tempo? Inflação. Então, o que você tem que fazer? Tem que isolar o seu portfólio de choques inflacionários. A grande vantagem é que os ativos brasileiros, né, por a gente ser um país de histórico hiperinflacionário, os ativos brasileiros te dão essa oportunidade de se proteger contra a inflação. Poxa, as NTNBs são títulos relativamente líquidos. As TIPS nos Estados Unidos, que são as NTNBs dele, é mega difícil de operar, menos líquido, entendeu? O mercado, a maior parte dos mercados de renda fixa norte-americano, como você falou, é pré, entendeu? Aqui não, aqui você tem NTNBs, então você tem a combinação de juro nominal, NTNB, um pouco de diversificação internacional
E aí sim, dependendo do teu apetite a risco, ter um pouco das boas empresas privadas do setor brasileiro, acho que essa combinação é a combinação vencedora no médio e longo prazo. Até porque tem algumas empresas, né, que mesmo nessa condição estão ali com uma taxa interna de retorno de IPCA mais 15, alguma coisa do tipo. É isso. E você tem empresa com pricing power. Se você tem empresa com pricing power, ela, além de tudo, é um hedge contra a inflação, porque ela consegue Perfeito. passar os aumentos de custos para preço. Então, assim, você tem várias coisas ali que são positivas nessa tese de investimento. Agora, tem volatilidade. E né? tem que ser seletivo também. E tem que ser absolutamente seletivo. Entendeu? A verdade é que no Brasil fazer stock picking é absolutamente essencial.